Lula e a esquerda brasileira entram em alerta porque a Colômbia vai às urnas com chance brutal de quebrar mais uma peça do bloco político que Lula tenta manter de pé no continente. Nesta quinta-feira, 28 de maio de 2026, a eleição colombiana virou um teste direto para Gustavo Petro e para a rede progressista que enxerga Bogotá como um dos seus últimos pontos fortes ao lado de Brasília. Abelardo de la Espriella, advogado conservador que cresceu com um discurso duro contra o crime, aparece colado no candidato da esquerda e já surge com força para vencer em um eventual segundo turno. Para Lula, a ameaça é simples. O avanço conservador deixa de ser promessa e vira fato político. O que está ruindo? Por que Lula sente o baque? Como essa virada pode chegar ao Brasil? Já vou te contar tudo isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo direto e sem enrolação, considere se inscrever porque aqui tem vídeo assim todo dia. A Colômbia vota no dia 31 de maio para escolher o sucessor de Gustavo Petro, que não disputa a reeleição e tenta deixar no poder o senador Iván Cepeda, candidato do Pacto Histórico. Cepeda representa a continuidade do projeto de Petro, mais reformas sociais, mais intervenção estatal, manutenção das conversas com grupos armados e abertura para mexer na Constituição. É esse pacote que coloca a eleição no centro da disputa regional. A votação virou um plebiscito sobre o modelo da esquerda que Lula abraça e defende como parte de uma mesma corrente política na América Latina. Abelardo de la Espriella entrou nessa disputa como a ameaça que a esquerda não conseguiu controlar. Ele aparece como candidato independente, com discurso de ordem, segurança, redução do peso do Estado e enfrentamento direto ao crime organizado. A campanha dele cresceu justamente no ponto em que Petro mais se desgastou. A promessa de paz com grupos armados virou, para boa parte da direita colombiana, uma porta aberta para facções, mineração ilegal, narcotráfico e medo nas ruas. Abelardo passou a falar com um eleitor comum que quer sair de casa sem viver refém de criminosos e com um empresário que não aguenta mais um Estado caro, lento e ideológico. O dado mais explosivo aparece no cenário de segundo turno. Abelardo venceria Cepeda por 50% a 40%. É aí que Lula fica em choque político, porque a esquerda ainda pode aparecer na frente no primeiro momento, mas pode ser derrubada quando a disputa virar confronto direto entre continuidade petrista colombiana e reação conservadora. A derrota não seria simbólica. Seria uma queda em uma nação vizinha, ligada ao mesmo eixo ideológico que Brasília tenta preservar. A Colômbia tem mais de 41 milhões de eleitores registrados e vive uma campanha tensa, marcada por insegurança, polarização e cansaço, com promessas que não entregaram paz real. O eleitor chega à urna com uma pergunta prática na cabeça: continuar o caminho de Petro ou apostar em uma virada dura contra o crime e contra o modelo da esquerda? O avanço de Abelardo pesa porque ele fala a língua que a direita latino-americana passou a entender depois de Bukele, Milei e Trump. Segurança sem pedir desculpa, economia sem medo de enfrentar a burocracia e política externa mais próxima dos Estados Unidos. Ele promete construir megacárceres, acabar com negociações frouxas com criminosos, destruir cultivos ilegais de coca e reorganizar o Estado para reduzir impostos e acelerar crescimento. A esquerda tenta pintar esse candidato como radical, mas a força dele vem do desgaste de governos que prometeram justiça social e entregaram desordem, imposto alto e sensação de abandono. A ligação com o Brasil apareceu quando Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro manifestaram apoio a Abelardo em contato divulgado na reta final da campanha. A mensagem foi clara: uma frente comum contra a esquerda regional está sendo montada, e isso coloca Lula no radar de uma disputa que não termina em Bogotá. Flávio vem de uma agenda em Washington, onde se encontrou com Donald Trump, J.D. Vance e Marco Rubio, em conversas que envolveram crime organizado, minerais estratégicos e liberdade de expressão. Esse movimento mostra uma direita tentando operar em rede, enquanto Lula ainda tenta vender a ideia de que o campo conservador está dividido e sem força internacional. Essa aproximação incomoda porque quebra uma narrativa confortável para o governo brasileiro.
Durante anos, a esquerda tratou a América Latina como terreno natural do seu projeto, usando encontros, alianças partidárias e discursos contra os Estados Unidos para manter influência. Agora a direita também conversa além das fronteiras, junta pautas de segurança, economia e soberania e cria pontes com Washington. Para Lula, perder a Colômbia para um candidato com esse perfil seria ver o próprio entorno político escorrer pelas mãos, enquanto a oposição brasileira tenta se reorganizar para 2026. Gustavo Petro também carrega desgaste próprio. A eleição virou julgamento de sua agenda, porque a promessa de paz total não pacificou a nação como se esperava. A violência voltou a preocupar. Grupos armados seguem ativos e a criminalidade virou o tema dominante da campanha. Cepeda promete aprofundar as reformas de Petro e manter negociações, mas esse discurso bate de frente com uma população cansada de ver criminosos tratados como atores políticos enquanto famílias. Comerciantes e produtores pagam a conta da insegurança. Abelardo cresceu porque ocupou esse vazio com uma mensagem simples: o Estado precisa proteger o cidadão antes de premiar quem vive fora da lei. Lula entra nessa história porque seu projeto depende de um ambiente regional favorável. Quando Petro venceu, a esquerda brasileira comemorou como se fosse uma extensão da própria vitória. Quando Milei venceu na Argentina, o sinal amarelo acendeu. Agora a Colômbia pode virar outro golpe político. E no quintal de Lula, uma derrota de Cepeda deixaria Brasília mais isolada em um continente onde o eleitor começa a cobrar ordem, crescimento, menos imposto e menos conversa mole com criminosos. A narrativa de que a direita era apenas uma fase perde força quando candidatos conservadores passam a vencer ou liderar disputas centrais na região. A direita precisa unificar o voto contra o continuismo e mostrar que a Colômbia não quer mais o mesmo caminho. O resultado pode abrir uma fase nova, Lula tentando segurar a influência regional, enquanto seus aliados perdem espaço e enquanto a direita passa a falar de segurança, liberdade econômica e alinhamento com os Estados Unidos de forma mais coordenada. A derrota brutal que assombra Lula ainda não aconteceu, mas já está desenhada como risco concreto. A Colômbia virou o campo onde a esquerda pode perder uma peça estratégica, onde Petro pode ver seu sucessor cair e onde Abelardo de la Espriella pode sair de surpresa conservadora para símbolo de reação regional. A partir de 31 de maio, Bogotá pode entregar uma mensagem dura para Brasília. O eleitor está cansado de discurso bonito, quer ordem, quer trabalho, quer segurança e quer um governo que pare de tratar fracasso ideológico como virtude política. Eu sou Milson Alves, internacionalista, e meu propósito é te manter bem informado com a verdade todos os dias. Os links das notícias estão na descrição do vídeo. Deixa o like nesse vídeo, inscreva-se no canal e ao final dê uma olhada nos comentários para você ficar ainda mais bem engajado com a comunidade Milson Alves.